A vida é repleta de desafios, momentos de incerteza e situações que testam nossa fé, nossa resistência e nossa capacidade de enxergar além do visível. Em meio às tempestades, sejam elas emocionais, físicas, espirituais ou financeiras, a confiança em Deus surge como o alicerce inabalável que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A tempestade, em seu sentido mais amplo, representa qualquer adversidade que nos assola. Uma doença inesperada, a perda de um ente querido, uma crise financeira, um relacionamento desfeito, uma traição, ou mesmo a sensação de solidão e abandono. São situações que podem nos fazer questionar o propósito de Deus em nossas vidas, levando-nos a duvidar de seu amor e de seu cuidado. No entanto, é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se revela, não como uma ausência de medo ou dor, mas como a decisão de confiar mesmo quando não entendemos os caminhos divinos. Desde os tempos bíblicos, as Escrituras nos mostram histórias de homens e mulheres que enfrentaram grandes tempestades e, mesmo assim, mantiveram sua confiança em Deus. Noé construiu uma arca sob zombaria e descrença, mas obedeceu e viu a fidelidade de Deus em meio ao dilúvio. José foi traído, vendido como escravo e injustiçado, mas reconheceu que Deus tinha um propósito maior em seu sofrimento. Jó perdeu tudo o que tinha e ainda assim declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó capítulo 13, versículo 15. E no Novo Testamento, os discípulos enfrentaram uma terrível tempestade no mar, mas Jesus veio ao seu encontro andando sobre as águas, demonstrando que mesmo no caos, ele está no controle. Essas narrativas não são apenas relatos históricos, mas lições vivas de que Deus nunca abandona seus filhos. A tempestade pode ser assustadora, mas ela não é maior do que aquele que acalma os ventos e as ondas com uma única palavra. Quando Jesus disse aos discípulos: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Marcos capítulo 4, versículo 40. Ele não estava menosprezando seu medo, mas convidando-os a uma confiança mais profunda. Da mesma forma, ele nos pergunta hoje: "Você crê que eu sou maior do que esta tempestade?" Confiar em Deus não significa que não sentiremos medo ou que seremos poupados do sofrimento. A fé não é um escudo contra as dificuldades, mas a certeza de que, mesmo nelas, não estamos sozinhos. Davi, no Salmo 23, escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Observe que ele não diz "se eu passar", mas "quando eu passar", reconhecendo que os vales são inevitáveis. No entanto, a presença de Deus transforma o vale de desespero em um lugar de refúgio. Muitas vezes a tempestade vem justamente para nos ensinar a depender menos de nossas próprias forças e mais da graça divina. Paulo, o apóstolo, suplicou 3 vezes a Deus que removesse o espinho na carne que o afligia, mas a resposta foi: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa revelação é transformadora. Nossas fraquezas não são um impedimento para o agir de Deus, mas o cenário perfeito para que sua força se manifeste. Quando reconhecemos que não temos controle sobre as circunstâncias, aprendemos a descansar no controle dele. Além disso, a tempestade tem um propósito de refinamento. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé é aperfeiçoada nas adversidades. Pedro escreveu: "Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo." Pedro capítulo 1, versículo 7. Cada crise que enfrentamos é uma oportunidade para que nossa confiança em Deus seja fortalecida, para que nosso caráter seja moldado e para que nossa dependência dele seja consolidada. É importante ressaltar que confiar em Deus não é uma negação da realidade. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que tudo está bem quando não está. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue diante da angústia que o aguardava, mas mesmo assim entregou-se à vontade do Pai. Ele nos mostra que é legítimo sentir, chorar e clamar, mas que, acima de tudo, devemos render nosso coração à soberania divina. Outro aspecto fundamental é que a tempestade não dura para sempre. Pode parecer interminável quando estamos no olho do furacão,
Mas assim como as estações se alternam, os períodos de dificuldade também passam. O Salmo 30 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a noite seja longa, o amanhecer é certo. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Em meio à tempestade, também somos convidados a exercer a paciência e a perseverança. Tiago 1, versículo 2 a 4 nos exorta: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A paciência não é uma resignação passiva, mas uma espera ativa, crendo que Deus está trabalhando mesmo quando não o vemos agir. Além disso, a tempestade nos ensina a louvar em meio à dor. Os salmos estão repletos de cânticos que nasceram no vale, não no monte. Quando louvamos a Deus apesar das circunstâncias, declaramos que Ele é maior do que qualquer adversidade. Foi o que Paulo e Silas fizeram na prisão, quando mesmo açoitados e acorrentados, cantaram hinos a Deus. O louvor não muda a situação, mas muda nosso coração, alinhando-o com a perspectiva celestial. Outro ponto essencial é que a tempestade nos prepara para ajudar outros que estão enfrentando lutas semelhantes. Em Coríntios, ainda 1, versículo 4, diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. As provações que enfrentamos não são apenas para nosso crescimento pessoal, mas para que possamos ser instrumentos de esperança para aqueles que virão depois de nós. Confiar em Deus em meio às tempestades é um ato de entrega total. É dizer, como Jesus, não seja como eu quero, mas como tu queres. É reconhecer que mesmo que o caminho seja difícil, Ele sabe o que é melhor. É crer que no fim de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, se você está enfrentando uma tempestade hoje, lembre-se, Deus não a ignorou. Ele está contigo mesmo no silêncio. Ele não prometeu ventos calmos, mas assegurou que o barco não naufragará. Sua fé não está fundamentada na ausência de problemas, mas na presença daquele que é maior do que todos eles. Uma das verdades mais profundas sobre as tempestades da vida é que elas não existem apenas para nos afligir, mas para nos transformar. Assim como uma semente precisa ser enterrada e passar por um período de escuridão antes de germinar, muitas vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis, para que algo novo possa surgir em nós. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas em meio ao caos. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de ser usado por Deus para libertar Israel. Durante esse tempo, ele aprendeu a depender não de sua própria força, que o levou a matar um egípcio em sua juventude, mas da provisão e direção divinas. A tempestade do deserto o moldou em um líder humilde e cheio de fé. Da mesma forma, Elias, após uma grande vitória no Monte Carmelo, caiu em desespero e medo quando a rainha Jezabel o ameaçou. Ele fugiu para o deserto e desejou a morte, mas foi ali, em sua fraqueza, que Deus se revelou a ele, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um cicio tranquilo e suave. Essa tempestade emocional em sua vida o ensinou que Deus nem sempre age da maneira espetacular que esperamos, mas sempre age. Uma das coisas mais difíceis de enfrentar em meio à tempestade é o silêncio de Deus. Quando clamamos e parece que Ele não responde, quando lemos a Bíblia e não sentimos nenhuma palavra de conforto, quando oramos e tudo continua como antes, esses são os momentos em que nossa fé é verdadeiramente testada. Jesus experimentou esse silêncio na cruz quando gritou: Deus meu, por que me desamparaste? No entanto, aquele silêncio não era ausência, mas parte do plano divino. Da mesma forma, quando Deus parece calar em nossas vidas, não é porque Ele nos abandonou, mas porque está trabalhando de maneiras que ainda não podemos compreender. Quando tudo parece desmoronar, a oração se torna nossa âncora. Não porque ela mude automaticamente as circunstâncias, mas porque muda nosso coração.
Filipenses 4 nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual transferimos nossos fardos para Deus. Quando nos ajoelhamos, reconhecemos que não somos autossuficientes, mas que precisamos dele. E mesmo quando as palavras faltam, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, versículo 26. Confiar em Deus em meio às tempestades não é um ato de negação da realidade, mas uma declaração de que há uma realidade maior do que aquela que nossos olhos podem ver. É a certeza de que o mesmo Deus que acalmou o mar da Galileia está conosco no barco hoje. A tempestade não é o fim, é parte da jornada. E quando ela passar, você não será a mesma pessoa que entrou nela. Você será mais forte, mais sábio e mais próximo daquele que nunca o deixou.